que eu não sei, daqui a 5 dias eu já não sei o que vai acontecer com este bendito deste aplicativo. Por quê? Porque o dono desta charanga sem rumo, chamada previamente, né, de Twitter, não sabe o que fazer da vidinha dele, tá precisando pegar né, uma viagemzinha de submarino para ver o Titanic, e aí o bichinho tá inventando moda, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o destino do Twitter. Eu posso estar sendo uma enviada aí do passado para narrar o que pode ser, o que provavelmente serão os últimos suspiros do nosso querido Twitter. Então, apertem os cintos e boa viagem. A bancada, deixa eu ver se está aparecendo para tudo, tá? A bancada evangélica desiste de convidar Lula para culto especial com Santa Ceia na Câmara. Aí depois reclama, né? Que o Lula não recebe os parlamentares evangélicos, que o Lula não conversa com a bancada evangélica. Primeiro que a bancada evangélica é uma aberração que só Jesus na causa. Só falando assim também, né? Shih Tzu é uma fofura, gente. Amo Shih Tzu. Queria muito ter um. Pena que eu tenho gatos. E eles não costumam ser muito amigáveis com seres de outras espécies, né? Enfim. Ok. Hoje é dia 27 de julho, gente. Notícia bombástica, na verdade, foi do dia 26 de julho. Influencer trans diz que participou de orgia em que Neymar e Pedro Scooby se comeram. Eu vou acompanhar isso muito de perto. Eu tenho cuidado, tem que ter bastante cuidado com essas manchetes, mas Diário do Centro do Mundo costuma fazer uma apuraçãozinha razoável. Só que eu não vou abrir agora, não, porque tem muita, muita, muita coisa e eu quero controlar meu tempo aqui. Eu tenho, gente, milhões de coisas para fazer de YouTube, principalmente. Então, vamos focar, porque o negócio aqui vai ficar. Deixar essas fofoquinhas assim, porque isso aí vai ter desdobramento. Então, a gente já vai. Depois a gente vai bater um papinho. Talvez no próximo Twitter Cuts, lá para terça, quarta-feira, a gente conversa. Ver o que o Scooby tem a dizer. Eu nem o que o Neymar tem a dizer, não me interessa. O Scooby é sempre engraçado, pelo menos. Sempre tem alguma coisa engraçada e a gente ri, pelo menos, né? Não acho a menor graça no Neymar, mas tudo bem, vamos lá. Não sei o que o Scooby viu nele, mas tudo bem. Marcelo Feller, vou falar de cabeça sem reler o livro, posso cometer imprecisões, talvez misturando casos. Ai, essa história aqui, gente, esse livro eu tô querendo ler, desde que eu soube. É a história de como o sistema, ah, como o sistema como um todo, né? A engrenagem onde a gente vive, onde a gente está, também conhecido como Matrix, né? Muita gente gosta de fantasiar, né, dizendo que nós estamos numa Matrix. Na verdade, nós estamos dentro de um sistema que a gente está tão embebido, está tão cercado, está tão entranhado nele que a gente não percebe ele. E o sistema judiciário como um todo, ele está incluído nisso. Então, o sistema judiciário lá nos Estados Unidos também, principalmente, vale a retórica mais do que, quer dizer, tem evidência, eles levam muito mais em consideração provas materiais do que aqui, por exemplo, quando aqui no Brasil a gente tem muita, não estou dizendo, tô sendo vira-lata não, tá? É só comparação mesmo. Hoje a gente dá muito valor a depoimentos, mas houve uma época realmente que não se tinha uma perícia
muito boa, né? E a tecnologia, né? E a ciência e os métodos de se analisar provas não eram muito precisos ou nem existiam técnicas para isso. E aí realmente eles tinha que se contar realmente muito com provas testemunhais, digamos assim. E aqui no Brasil ainda, apesar da gente já ter toda essa tecnologia, todos esses, enfim, laboratórios forenses laboratórios forenses são bastante eficientes, é, o uso desses recursos é muito escasso, é muito pouco, muito, né? Esses recursos são pouco usados. E não sei se é contenção de despesas, não sei se é porque eles não se importam mesmo. Acredito que a segunda opção, acho que quem sou eu para julgar, né? Eu não sou do judiciário. Mas nos Estados Unidos tinha muito isso, então, e ainda tem, apesar de hoje já estar melhor, e nesse caso aqui, o cara foi condenado, como muitos são condenados, porque a vítima reconheceu, deu certeza. E, cara, é um negócio que a gente aprende. Memória é uma merda. Memória é um negócio que, cara, é difícil, viu? É difícil. Às vezes você tem certeza que aconteceu alguma coisa, às vezes você tem certeza que viu determinada situação e aquilo simplesmente não aconteceu. Você mistura coisa real com ficção e coisa que você leu, coisa que você conversou com alguém, e você funde isso. É só você imaginar os nossos sonhos, por exemplo. Nossos sonhos são basicamente nossa mente correndo solta, sem julgamentos. E aí, quando você sonha, você está livre das suas amarras, das amarras do sistema. Então, você está livre para misturar o que aconteceu com coisas da sua imaginação. Então, você percebe isso muito mais claramente no sonho. Mas, na realidade, na vida real, na sua vida desperta, é a mesma coisa. A única diferença é que, normalmente, nós, no consciente, quando a gente está consciente, quando a gente está acordado, o nosso cérebro automaticamente rejeita coisas que não têm possibilidade de serem reais, entre aspas. E aí o conceito de realidade está muito em consonância com aquilo que a gente tem como definido como o certo e o errado, né? Então, assim, tem que ser de acordo com as leis da física, já de cara a gente já fala, né? Tem que ser de acordo com as leis que nos regem, então tá tudo baseado em dentro ou fora daquela linha que a gente estabelece. Quando aquilo não existe, a gente tem um sonho. Mas, basicamente, a memória funciona da mesma forma, tanto no consciente quanto no subconsciente. Então, quer dizer, estou falando do processo da memória, estou falando dos mecanismos, enfim, de como você registra, como você guarda essas memórias. Até porque, por exemplo, o sonho a gente não, né? Se a gente não treina, a gente não guarda, não lembra. E algumas memórias da vida desperta também, a gente não. Quem não treina também muito, ou quem tem né, algum problema de memória mesmo, também não consegue registrar, né? Mas, enfim, estou divagando aqui. No caso dessa moça, ela reconheceu o camarada não tinha culpa e foi condenado, sim mesmo, porque ela tinha certeza. Ela fala aqui, ó, os caras ainda perguntam, né? Ela afirmou que tinha 120% de certeza, porque ela ouviu a voz. Só que, cara, a voz é um negócio complicadíssimo, muito difícil. Você, sabe? Claro, existem pessoas com timbres parecidos, com timbres idênticos. Não quer dizer que são a mesma pessoa. Mas era assim que era feito por problemas, né?
no sistema, como eu falei. E aí, assim, entra aquele debate, né? Poxa, existe esse problema, existe essa deficiência. Se não existisse, isso não teria acontecido. Quantas outras pessoas não passaram por por essa mesma situação? Mas como é que, primeiro, como é que se iria prever que seria possível uma identificação melhor do que a identificação da pessoa que passou, que sofreu o crime, né? Que sofreu o assalto, né? O ataque. Não dá para. Enquanto você não conhece, enquanto você não sabe que aquilo existe, você não consegue dizer assim, ah, mas vamos esperar, ou então, ah, não, se a gente ainda tivesse como analisar, sabe, a, sei lá, impressão, pô, impressão digital, né? Já se tinha, né? Coisas que identificam uma pessoa. Impressão digital, e a gente já tinha noção do DNA, mas ainda não se tinha naquela época como que detectar o DNA, identificar o DNA da pessoa que estava ali, né? Enfim, não tinha aquela tecnologia. Então, é muito difícil você chegar e falar assim, ah, não, se a gente ainda tivesse como analisar o DNA do cara, ninguém nem tinha, né, essa noção. É uma coisa que, quando a gente olha para trás, a gente fala, pô, mas por que que não pensaram nisso? E aí inventaram. Não, não. É igual o lance lembra da Covid? A Covid foi isso também, né? Como é que você vai inventar, ou descobrir, ou produzir, ou desenvolver uma cura, ou mesmo uma vacina, se você não sabe nem como é que o bendito do vírus funcionava? E na época que ele apareceu, a gente estava correndo atrás de sequenciar o DNA do camarada. Então, não tinha como você chegar a dizer que, ah, tal coisa cura, então vamos desenvolver uma coisa. Não, você precisa saber como aquilo funciona. Não tem como você chegar a dizer que se a gente ainda tivesse. Não tinha ainda. Então, a ciência tinha que fazer todo aquele caminho da especulação, da teorização. Na verdade, não, porque no caso do vírus, a gente já sabe como as viroses funcionam, já sabe os mecanismos, já se sabia que era um coronavírus, então já estava no meio do caminho. Mas é aquilo, não tem como você saber alguma coisa antes de saber alguma coisa. E aí eles escreveram um livro e fazem palestras. E peraí, deixa eu ver quanto foi. Picking Cotton, tem na Amazon, mas só em inglês. É, eu queria que não tivesse só na Amazon. E, o fato de ser só em inglês, até poderia pegar e fazer uma adaptação, mas talvez eu faça. Vou até marcar aqui para. Não, depois eu vejo.